Qual o papel da arte em nossa vida? O papel da arte em nossa vida é poder olhar para o mundo, apreciar, contemplar, ver o belo onde pode parecer feio para alguns, encantarmos-nos e produzir a nossa própria arte. Sejam bem-vindos, crianças. A nossa aula de hoje é a aula da inspiração. Hoje estudaremos a nossa disciplina de artes junto com geografia e hoje vocês vão ver um exemplo lindo de um artista que nos inspira e que inspira o mundo inteiro com o seu dom, com a sua arte. Conheceremos hoje um artista chamado Steven Wiltshire, alguma coisa assim, tem um eu nem sabe pronunciar direito, mas Stephen, ele é um artista que desenha e pinta paisagens detalhadas. Ele tem um talento especial para desenhar representações realistas e precisas de, sabe de quê? De cidades. Às vezes, depois de ter observado apenas brevemente, então ele tem um dom especial, ele tem uma memória fotográfica. Ele apenas observa a imagem de um lugar e já consegue representar essa imagem através de desenho. Ele foi premiado com um MBE para serviços ao mundo da arte no ano de 2006. Estudou Belas Artes na City Girls Art College e seu trabalho é popular em todo o mundo e é realizado em uma série de importantes coleções. Então, na aula de hoje, conheceremos esse artista que vai nos inspirar a ver o mundo de um jeito diferente e a fazer arte. Hi, I'm Steven Wiltshire. I'm an artist. Tia Vanusa vai mostrar para vocês algumas das imagens que esse artista lindo produziu. Observe a riqueza de detalhes, observe cada traço, cada detalhe, observe que na construção das cidades ele colocou com precisão cada detalhe das casas, dos carros e do lugar onde ele observou. Ainda se torne mais especial, ele tem uma pequena deficiência, que na verdade não impediu em nada dele ser um grande artista. Ele tem um autismo, e o autismo é uma necessidade especial que tem algumas limitações. Em algumas pessoas causa algumas limitações, mas isso não serviu de obstáculo para esse artista que estamos conhecendo hoje.
Agora nós iremos lá para a nossa disciplina de geografia e vocês vão observar aí no livro didático de vocês as páginas 62 e 63 do livro didático. Observe aí outros artistas que, assim como o nosso artista de hoje, Stephen, também produziram obras de artes inspiradas em cidades. Observem aí a imagem de Rugendas, né, lá do ano de 1835. Observe os detalhes dessa cidade, as pessoas. Observe que essa imagem ela retrata um momento histórico, né? Veja a legenda aí, olha, a cidade do Rio de Janeiro nesse ano aí de 1835. Observe a arquitetura dessa cidade. E aí a gente até pode fazer uma comparação com a arquitetura que Stephen representou, né? Ele representou prédios monumentais e aí observe como eram as casas nessa obra de arte de Rugendas. Observe também a pintura de Tarsila de Amaral. O nome desta pintura é Agare, que Agare significa uma estação ferroviária, na verdade. E aí observe o seu jeito de fazer arte. Observe que aí ela retratou uma paisagem urbana se utilizando de formas geométricas e ficou muito lindo. Observe aí que interessante essa pintura de Tarsila de Amaral. E por último, observe que no livro didático de vocês também vem mostrando a pintura de Cristiano Sidotti. Ele representou a cidade de São Paulo, é uma pintura bem recente, apenas do ano de 2010, né? Então, cada uma dessas pinturas, elas foram representadas em períodos diferentes da história. A de Rugendas, 1835, na cidade do Rio de Janeiro. A de Tarsila de Amaral, em 1925. E a última pintura de Sidotti, a mais recente, 2010. A pintura de Stephen também foi do ano de 2006, por aí, é uma pintura recente. Então, observem aí cada obra de arte dessa e observe a inspiração que cada artista teve para produzir a sua obra de arte. E por que Tia nos está apresentando para vocês todos esses artistas e essa inspiração de construir cidades? Na nossa disciplina de geografia, a gente está estudando sobre as cidades. Recordem, Tia até vai voltar aqui no livro didático de vocês e vocês podem voltar no de vocês também, que a gente está vendo lá desde a unidade 2 sobre a urbanização brasileira. A gente já viu sobre as cidades brasileiras, a gente já recordou o que é uma cidade, a gente já estudou sobre as cidades de origem espontânea e as cidades de origem planejada, já estudamos isso também, né? Vocês observaram um pouquinho sobre a história da nossa capital federal, Brasília, que ela foi uma cidade pensada e planejada para ser a capital federal. A gente viu um pouquinho sobre as cidades e as suas funções e a gente observou que as cidades elas têm várias funções. Ela tem a função comercial, industrial, turística, religiosa, de prestação de serviço, entre várias outras funções, né? E isso é o que faz com que as cidades cresçam e se desenvolvam de acordo com a função que ela ocupe. A gente percebeu também que as cidades elas foram mudando ao longo do tempo, né? Vocês perceberam até inclusive através das obras de arte que Tia nos apresentou, as mudanças que foram acontecendo na arquitetura e na estrutura das cidades. A gente também estudou um pouquinho sobre isso. E aí na aula de hoje, a proposta é estudar retratos de cidades. Tia nos apresentou algumas aí que no livro didático de vocês tem, de alguns artistas. Tia nos apresentou esse novo artista lindo, que tem essa capacidade de produzir arte de uma forma tão bela, tão plena, né? E aí, vamos lá para a nossa atividade de hoje. A atividade de hoje, Tia Vanusa vai ler aqui, ó. Vocês vão produzir um desenho representando um dos lugares da nossa cidade. Então, vocês hoje serão os artistas. Vocês vão descrever um pouquinho sobre como é esse lugar. Através do desenho, vocês vão tentar observar cada detalhe
desse lugar, vão se inspirar, vão observar todos esses artistas, desde Stephen, Rugendas, a Tarsila de Amaral e o Cristiano Sidotti, e vocês vão observar qual desses vocês se identificam. Observe que Stephen, ele usa um pouquinho do grafite, que é uma arte bem interessante, né? A Tarsila de Amaral, ela já representou nessa pintura um espaço urbano utilizando formas geométricas. Então vocês vão se inspirar em um desses artistas e vocês vão produzir uma arte de um lugar de nossa cidade. Esse lugar pode ser um lugar favorito, que vocês imaginam aí, um lugar que vocês gostem de estar na nossa cidade, mas também pode ser a rua de vocês, o bairro de vocês, um lugar que vocês têm um carinho especial. Se vocês estão no sítio, que é o que eu sei que alguns dos alunos estão no sítio, então vocês vão recordar um lugarzinho da nossa cidade, tá? Vão lembrar aí de um lugar que vocês estiveram e aí vocês vão representar essa cidade, esse lugarzinho. Aí no livro de vocês, na página 63, tem toda uma orientação para uma apresentação, pede para fazer uma cartolina, mas como a gente está vivendo uma realidade diferente, vocês vão fazer no caderno mesmo, na disciplina de artes, essa representação dessa cidade, dessa área urbana, através de desenho, tá? Não se esqueçam de colocar um título para a sua obra de arte e assinar embaixo como se você fosse, aliás, você sendo, né, na verdade, o artista dessa obra de arte. Então, feliz dia, uma ótima inspiração. Vocês têm um monte de gente hoje para se inspirar, não é verdade? Então, se inspirem nesses artistas que Tia Vanusa apresentou hoje e caprichem na obra de arte que vocês vão produzir, tá bom? Um cheiro, um abraço e até amanhã.